Eu vou adicionar o nosso convidado. Boa tarde a todos. Boa tarde, companheiro. Oi, Tudo bom por aí? tudo bem, na medida do possível, né, com todo esse momento que a gente está enfrentando. Com certeza, né? Tem sido É, dias bem difíceis, né? Primeiramente, eu gostaria de agradecer a você por ter aceito o convite e dizer que é um prazer imenso, é muito especial estar aqui com você, compartilhando esse espaço aqui. Show de bola. Estamos à disposição aí para discutir o Brasil, discutir o papel da juventude. A gente vive muito essa crise hoje porque a gente, quando teve a oportunidade, não pensou o nosso país a longo prazo, não pensou em investimento em ciência e tecnologia, em educação, né? Então, muito importante a nossa geração fazer parte do debate político, agregar, ser indignado com aquilo que não acredita, com aquilo que vê que está acontecendo, né, com o nosso país. Então, jovens como tu, né, que, enfim, apesar da gente não estar no mesmo estado, eu estou aqui em Pelotas, no Rio Grande do Sul, a gente está em Uberlândia, mas a gente sempre conectado aí para pensar a discussão em um país que a gente quer construir, né? Então, estou sempre à disposição aí para esse debate. É excelente. Para poder começar aqui, quero desejar uma boa tarde a todos que estão acompanhando aqui e quero que você conte um pouco sobre você, o que você já fez, o que você faz hoje. Assim, a minha vida é muito corrida, né? Eu, desde muito cedo, militando, fui presidente do Grêmio Estudantil da minha escola, e desde muito cedo, muito, digamos assim, insatisfeito, indignado com as situações, e comecei minha militância política muito cedo, muito jovem. Daí depois entrei para a Universidade Federal de Pelotas, mas sem contar que a escola que eu fiz o ensino médio já era da universidade, então sempre estava numa vivência política universitária. Fui presidente do DCE, presidente do Diretório Acadêmico da Agronomia, aqui da Universidade Federal de Pelotas, e nisso conheci, né, o nosso ex-presidente nacional do PSB, o Eduardo Campos, que foi nosso candidato a presidente, tive a oportunidade de estar na coordenação de campanha dele e depois também ter sido eleito presidente nacional da juventude. Então eu rodo o nosso país, a gente fazendo formação política, construindo a nossa juventude, e ao mesmo tempo esse ano assumi o desafio presidiu o PSB aqui na cidade de Pelotas, é uma das principais cidades aqui do Rio Grande do Sul. Nosso partido sempre tem muita história aqui, uma construção já de muitos anos. Então, para a gente é um desafio enorme, né? Tocar a juventude a nível nacional, fazer todo esse debate e, ao mesmo tempo, também focado aqui na política da nossa cidade. Infelizmente, eu tive que sair do PSB por motivos pessoais aqui da minha cidade, né? Estava na juventude do PSB aqui em Uberlândia, até como presidente, mas por motivos aqui pessoais aqui do município mesmo, de questões local aqui, tive que me retirar e fui para o PDT para disputar a eleição de Uberlândia para vereador. Mas logo pretendo voltar, se Deus quiser. Não, mas o PDT é um partido muito próximo, assim, né? Inclusive a gente tem debatido uma união nacional estratégica, né, com um plano nacional de desenvolvimento que o Ciro Gomes, né, tem falado bastante, e a gente está agregando, e também muito no interesse de levar essas alianças para os municípios. Aqui em Pelotas mesmo a gente tem conversado com o PDT, em São Paulo a gente vai estar junto, em Recife, em Fortaleza, de Porto Alegre. Eu poderia citar aí inúmeras cidades, justamente para a gente ser uma alternativa à polarização que a gente tem na nossa política, né? Que hoje ou é PT ou é Bolsonaro. Não, peraí, tem mais gente, né, que somos nós, e diversas pessoas também que não concordam com nenhum dos lados, ou que tem críticas a ambos os lados. Obviamente que o lado do Bolsonaro é muito mais diferente do que o nosso, a gente não compactua com nada, né? Totalmente oposto do que a gente acredita, mas ao mesmo tempo na esquerda, na centro-esquerda, a gente fazendo esse debate, renovando nossos partidos, né? Pessoas jovens, assim como tu também, não sei quantos anos tu tem, eu tenho 28, você tem uma vivência, e é isso, assim, eu acredito muito na unidade, né, numa centro-esquerda no país, que a gente possa aí agregar diversas pessoas, claro, nesse primeiro momento fazendo uma defesa da democracia, né, tendo em vista os ataques que a gente vem sofrendo no país inteiro, e não só numa área, tanto a gente vê a Polícia Federal tentando ser utilizada, as questões ambientais, que o ministro mesmo mandou passar a boiada lá na Amazônia.
né, os ataques na educação, e quando deveria ser totalmente o contrário, que a gente investisse na educação básica, investisse nas nossas universidades, na ciência, na pesquisa, na tecnologia. Um exemplo que o Brasil, por exemplo, não consegue nem produzir máscaras, um material tão simples, porque a gente tem muita dificuldade na nossa indústria e depende de outros países, né? A gente não tem um investimento mínimo, a nossa industrialização vem caindo a níveis galopantes cada vez mais, e ao mesmo tempo também tem uma nova indústria, né, no mundo. O exemplo é esse celular aqui que a gente está trabalhando, aqui que a gente está fazendo a live. A produção dele tem um valor X, mas a tecnologia, né, os aplicativos, é muito mais valioso, é uma nova indústria que o nosso país e as nossas cidades têm muita dificuldade de conseguir implementar essa economia desse novo século. A gente tem chamado no PSB de economia criativa, onde a gente consegue agregar valor nos produtos, né? E assim vai conseguir ter salários melhores, conseguir colocar mais renda, o próprio Estado vai arrecadar mais, ou seja, né, vira uma rede aí de crescimento e desenvolvimento pautada na tecnologia. Obviamente que não só, que a gente tem outras matrizes, tanto econômicas no nosso país, e a gente não pode ser refém de uma, mas explorar através das nossas universidades. Florianópolis é uma cidade que é conhecida por ser uma cidade já de alta tecnologia, inclusive estão testando lá a internet 5G, já o único lugar no país, ou seja, uma cidade que investiu no empreendedor através da economia criativa, com novas oportunidades, inclusive ser um momento para também nós, jovens, que estamos saindo da universidade, que estamos buscando espaço, né, no mercado de trabalho, possam também investir. E isso se faz com exemplos, né? Um exemplo em Pernambuco, por exemplo, que é administrado pelo PSB, né? As crianças já no ensino básico têm aula de robótica, então tem 3 línguas durante a sua formação, desde jovem, já trilíngue, contato com várias línguas, né? Tem um tablet para conseguir ter a tecnologia e não ficar refém, por exemplo, agora que nem a questão do IAD, que a gente está tendo uma dificuldade, que as pessoas nem têm um computador em casa. Lá em Pernambuco, a grande maioria, através das escolas em tempo integral, já tem isso, já estão acostumadas, né? Então, é um passo à frente aí para qualificar a nossa juventude. Quando eu falo sobre um tema que é a importância da juventude na política, é um tema muito amplo, né? Durante todas as lives que eu trouxe vários convidados, no mês retrasado, esse mês de novo, e estou programando outros, cada participante tem um ponto de vista, né? Cada participante traz algo diferente. Então, eu falo que é um tema muito amplo, né? Um tema que tem muita coisa a ser discutida. Que a educação, a democracia, as fake news, que a gente trabalhou em várias lives. Então, é importante sim debater. E agora, entrando um pouco no tema bem específico mesmo, é sobre a importância da juventude na política. Qual é a sua opinião sobre isso? O que você vê de importante que os jovens estejam inseridos na política? Não só na política eletiva, né? Mas em toda a política, dentro de partido. Assim, o nosso ponto de vista é que eu acho que todo ser humano é um ser político. Uns escolhem a política partidária, outros fazem Porque tu comentar a política, tu emitir uma opinião numa rede social, isso tu está fazendo política. E a gente, apesar de ter um governo totalmente contrário ao que a gente pensa, né, isso também estimula a indignação das pessoas de ver tanta barbaridade que a gente está vendo, né, nas redes sociais, o presidente falando uma besteira por dia. É muito grave o jeito que ele trata o nosso país, não consegue se colocar enquanto presidente. Isso também estimula a nossa juventude. Então, o desafio que eu deixo para vocês é que quem tem se sentido angustiado, achando, sou a única pessoa que está respeitando o isolamento social, será que eu sou uma das únicas pessoas que acreditam na ciência, que acreditam que a Terra não é plana? Ou seja, só que essa é a maioria da população. Então, a gente precisa também se ver enquanto conjunto, assim, que a gente não está sozinho. Inclusive, foi lançado o movimento Somos 70%, para a gente mostrar isso. A juventude tem um papel muito grande, porque a gente que está nas redes sociais, obviamente que hoje todo mundo tem acesso praticamente, mas a juventude está um passo à frente, porque a gente já está acostumado com as tecnologias, já é uma coisa natural para a gente. Então, eu vejo isso. Se a gente não participar, não ocupar o espaço, outras pessoas mal intencionadas, isso tem em todos os partidos, a gente, enfim, todo mundo, é uma questão do ser humano mesmo, né? Então, a gente tem que participar, inclusive, da política partidária para mudar, para trazer uma nova visão, para trazer mais dinamismo. A política, eu tenho falado também que ela é analógica e a gente precisa torná-la digital, rápida, que as pessoas tenham democratização dentro do partido,
Primeiro lugar, também tem um número muito grande de partidos no Brasil, mais de 30. É uma salada de fruta, confunde as pessoas. A gente precisaria reduzir aí para 8, 10 partidos, acho que já seria o suficiente, que a gente pudesse ter uma mais clara a identidade que cada partido defende, né? Para não ser essa coisa que faz a campanha falando uma coisa e chega no governo e faz outra, né? E esse ano agora, 2020, né, ano de eleição, eu acredito que o jovem, esse ano, deve ser protagonista, né? Porque a gente vê, as cidades estão todas abandonadas pelas gestões, falta de juventude, falta da representatividade da juventude nas câmaras municipais, aqui em Berlândia mesmo, a gente não tem um jovem representando. E ainda mais depois que Berlândia sofreu por todos os processos, aqueles escândalos aqui, prisão de mais de 20 vereadores, hoje a população de Berlândia está desacreditada. Então, o jovem tem um papel muito importante nisso, né? Com certeza. Concordo muito contigo. E a gente tem que participar do processo, tem que ter coragem, tem que disputar, tem que colocar nossa visão. Obviamente que é uma construção, às vezes não é na primeira que a gente acaba sendo eleito. Eu mesmo já disputei 2 eleições e não venci, mas estou sempre num crescimento, né? Então acho que é muito importante a gente participar, né? Esse é o desafio aí da nossa geração. E outra coisa importante que eu também trago aqui é sobre os desafios, né? Porque a gente também sabe que a gente tem muitos desafios pela frente, né? E, na sua opinião, quais são esses desafios que o jovem vai enfrentar para poder ocupar um espaço político, para poder, de verdade, fazer com que a sua voz seja ouvida? O desafio é que as estruturas partidárias normalmente, né, são muito conservadoras com os deputados, com o jogo político. Então, tem momentos que a gente precisa colocar o pé na porta, exigir o nosso espaço. E esse reconhecimento, muitas vezes, assim, claro, a gente tem gente que faz política que não disputa, tem gente que é mais de bastidor e tal, mas é muito importante a gente ocupar o nosso espaço. Às vezes tiver que fazer um pouco de força, tiver que ir para disputa, tiver que fazer uma crítica, tiver que chegar um pouco mais junto para conseguir garantir esse espaço, é muito importante, né? Eu não sei a realidade aí de vocês, assim, mas eu com 28 anos tenho a oportunidade de presidir o partido na cidade, né, de estar na executiva nacional do PSB. A gente tem estimulado muito isso para a gente participar das decisões também, né? Não ser só massa de manobra de campanha política, mas ser a gente que está construindo o futuro inclusive dos próprios partidos. Então, se eu pudesse deixar um recado aí para ti, para outras pessoas que estão nos acompanhando, né, do papel do jovem na política, é justamente isso. É a política que muda a vida da pessoa, ou para pior ou para melhor. São decisões políticas, né? Então, a gente precisa participar, porque, como eu falei, a gente tem a cabeça arejada, tem o dinamismo, tem o nosso ponto de vista também de ver as coisas, obviamente que sempre respeitando as gerações que passaram, as pessoas que contribuíram para a gente chegar onde a gente chegou. Mas no Brasil, pelo que a gente tem visto, né, esse caos no governo federal, sem data para acabar, que a gente não sabe se vai ter impeachment, se ele vai seguir até o final do mandato, mas a gente precisa mais do que nunca aí participar e fortalecer as nossas instituições também, que estão sendo atacadas praticamente todos os dias, né? No final de semana a gente teve aí um exemplo de um ataque ao Supremo Tribunal Federal, mostra, né, o quanto esse governo é autoritário e quer impor aí. Só está faltando uma oportunidade realmente de impor, né, uma ditadura no nosso país. E, incrível, né, que viu uma ditadura de quem foi eleito pela população, mas infelizmente parece que a gente está voltando aí na Idade Média, vendo cenas tão bárbaras como a gente viu. Mas, companheiro, o papo tá bom. Eu estou me preparando aqui, que a gente vai ter uma conversa com o reitor da universidade agora, com o deputado Alessandro Molon. Quero muito agradecer aí o teu convite, dizer que eu estou à disposição, né, te mandar aí um desejo de boa sorte nessa caminhada, nesse momento tão difícil aí que a gente vai ter pela frente, principalmente quem vai disputar as eleições, de conquistar corações e mentes da nossa população, que esse é o desafio, né, e através de um projeto coletivo, com mais pessoas envolvidas. Mas queria muito te agradecer aí o convite. Eu sei das correrias aí também, enfim, até te peço desculpa da gente não conseguir aprofundar mais nesse momento, mas a gente pode voltar aí a hora que tu quiser para a gente seguir o nosso debate aí, tá bem? Certo, eu que te agradeço todo pelo seu tempo, pela sua atenção. E para finalizar bem rapidamente aqui, quero agradecer também a todos que estavam aqui ao vivo.
para você deixar um recado para os jovens, porque a gente muda o mundo com exemplos, né? E você é um exemplo do Brasil, de um jovem que está sempre lutando por melhorias. Deixa um recado para finalizar para esses jovens, para sempre manter a esperança. Eu acho que a mensagem mais importante a ser colocada nesse momento realmente é dizer que vocês não estão sozinhos. Pode parecer que todo mundo pensa ao contrário da gente, a gente vê as redes sociais aí tapadas de robôs comentando como se fosse, né, um grande exército no Brasil, como eu falei antes, que acredita que a Terra é plana, que não acredita na ciência, que não está nem aí para a democracia que a gente conquistou com tanto suor, com tantas dificuldades, mas que quem pensa assim, as pesquisas estão mostrando isso e cada vez mais, né, mais de 70% da população que defende o distanciamento social nessa questão da saúde, que defende as nossas universidades, né, que não acredita nas fake news, ou seja, nós somos maioria, a gente precisa se impor também assim, no sentido de não abandonar a luta, de não achar que a gente está sozinho, que a gente está angustiado, principalmente nesses tempos de isolamento social, que a tendência é a gente se sentir sozinho. A gente precisa se animar, né? Não soltar a mão de ninguém. Obviamente que não agora não dá para pegar na mão de fato, né? Pela questão do coronavírus, mas no sentido simbólico aí da gente, né, não soltar a mão de ninguém na luta, no companheirismo e na construção de dias melhores aí para o nosso país. Obrigado, Tony. Até mais, viu? Meu querido, tamo junto. Valeu. Obrigado a todos que participaram.